para a gente nossa aula 4 de gerontologia. Vamos continuar, continuar o nosso caminho conhecendo, né, uma das melhores fases, mas que se não bem vivida, causa muitos problemas. Hoje nós vamos falar sobre a anatomia do envelhecimento, e aí eu vou precisar muito que vocês relembrem da anatomia de vocês, porque aqui a gente não vai dar aula de anatomia. A gente vai pincelar algumas transformações na anatomia natural do ser humano, ok? Veja só. Quais são os efeitos do envelhecimento na anatomia humana? Claro, quando o nosso corpo é formado por diversas células, a gente inclusive tocou no assunto ontem. Essas células vão formar tecidos, esses tecidos vão formar órgãos, esses órgãos vão formar sistemas. No conjunto de sistemas, nós temos a estrutura humana. Só que é assim, inicialmente, tudo nosso funciona com um metabolismo mais rápido, mais dinâmico, mais preciso. E à medida que a gente vai caminhando para a fase, né, vamos assim chamar, para a fase do envelhecimento, tudo isso vai começando a degenerar, certo? Então, assim, quais são os efeitos desse envelhecimento nessa anatomia? Modificação na constituição e forma do tórax. Não sei se vocês já perceberam, mas os idosos, ele tem um tórax meio que retangular, certo? Até por problemas, muitas vezes, respiratórios, exigindo muito do tórax, toma esse formato meio que retangular. Então, modificação na constituição e forma do tórax. Redução da densidade óssea e, consequentemente, redução do achatamento das vértebras. Ou seja, toda a parte óssea, todo o nosso sistema muscular, ele vai se degenerando. E a densidade, ou seja, o osso, ele começa a ficar não tão endurecido. A facilidade, vocês sabem disso, de acidentes no sistema ósseo é muito comum, certo? O equilíbrio do idoso, né, deixa muito a desejar. Ou seja, à medida que os anos vão passando, a ossificação vai ficando com a sua estrutura densa diminuída e o equilíbrio, e com isso o equilíbrio vai ficando, como é que se chama? Um equilíbrio meio... Não era nem para falar equilíbrio, seria um desequilíbrio, fica melhor, né? Um desequilíbrio vai se acentuando à medida que os anos vão se passando. E, claro, vai entrar a questão auditiva, neurológica e outras coisinhas, mas que a gente vai ver ainda aqui. Redução dos discos intervertebrais, ou seja, os discos que ficam entre as vértebras, que são semimóveis, eles vão se reduzindo, vão começando... Imagine você roendo um ossinho de galinha, né? E que você vai roendo até ela acabar e ficar só na parte do tecido esponjoso. Calcificação de cartilagens costais e das articulações costoexternais, ou seja, em outras palavras, as articulações vão se tornando rígidas. Nós temos aqui, vou botar assim para ver melhor. A articulação, ela tem ela tem colágeno, ela tem toda a estrutura das cartilagens e que ela, à medida que os anos vão se passando, ela vai enrijecendo. E vocês já devem ter visto em algum idoso aqui em cada articulação, não só das mãos, eu estou falando mais das mãos, porque é que mais danifica rapidinho, né? Por conta do uso. Ela faz umas bolas em cada articulação por conta das artroses ou das artrites. Diminuição das atividades dos sistemas, ou seja, todos os sistemas cardíaco, respiratório, sistema neurológico, sistema renal, gastrointestinal, vai diminuindo suas funções. É como uma
uma máquina de carro mesmo, em que vai diminuindo, até parar. Essa aula eu preparei, terminei hoje de manhã. Quando eu terminei de preparar essa aula, eu estava me sentindo mal. Eu estava me sentindo mais velha do que nunca, né? Perda gradual das funções estruturais da derme, ou seja, o enrugamento da pele, a perda da elasticidade, o ressecamento, isso vai gradualmente também acontecendo, etc. Ou seja, aqui a gente aqui não está estudando para geriatria. Aqui são alguns pontos para que você consiga acompanhar as diversas fases do envelhecimento. Bem, as alterações mais importantes do envelhecimento ocorrem no cérebro. O cérebro diminui de volume e peso. Nota-se uma redução de 5% aos 70 anos e cerca de 20% aos 90 anos de idade. É interessante como tem gente que aos 18, aos 20 anos já tem uma redução aí de 40%. Né? Mas veja só, o que eu estou querendo dizer é para que você pense na importância do exercício neurológico, do exercício cerebral. Quanto mais você para, seja a nível estrutural, seja a nível neurológico, a tendência é você parar mais rapidamente. A tendência do envelhecimento vai acontecer? Vai. Agora, o que você não pode deixar é dar uma rapidez a essas alterações e, principalmente, dar lugar à senilidade, ou seja, às doenças que vão se... Existe uma facilidade, né? O envelhecimento abre portas. Você não pode deixar essas portas se abrirem por completo. Qual é o processo? O envelhecimento é definido como um processo progressivo, aos pouquinhos, no qual ocorrem alterações biológicas, funcionais, psicológicas, que com o passar do tempo tendem a determinar uma acentuada perda na capacidade que o indivíduo possui de se adaptar ao meio ambiente. Então é o seguinte, essas alterações a gente até já viu, a gente já citou nas aulas passadas. Agora, a questão psicológica é como se fosse para o idoso um fator primordial. O que vem primeiro, sabe por quê? Se você não tiver uma cabeça boa, você não sente vontade de fazer mais absolutamente nada. Cansado, vai andar para quê? Ver televisão o tempo todo, não querer mais ir para as ruas, não querer ir numa praia, ou seja, não sentir motivações. Isso é perigoso. E isso está aqui dentro, ó, na cabeça. A nossa cabeça é, como sempre, né? Qualquer momento. Na doença, se você não quiser ser curado daquela doença X, você não vai ser. Ao mesmo tempo que se você quiser adoecer, você vai adoecer. Se você quiser morrer, você vai morrer. É só colocar no seu psicológico a vontade e ter as ações, atitudes, o comportamento que façam você regredir nessas questões psicológicas. Então, gente, por isso que é importante, desde cedo, cultivar a cabecinha. Né? Eu tenho 57 anos e eu me acho com a cabeça, a estrutura nem tanto mais. Mas é assim, eu me considero com a cabeça de pelo menos 30 anos. Sabe por quê? Porque eu já consigo me conhecer. E há uma coisa que eu cultivo, eu não querer pensar para baixo. É não querer pensar, eu não posso. Colocar planos, isso é fundamental. Olha, no dia que você parar de fazer planos, já pode morrer. Nós precisamos de algo chamado motivação. É motivação para querer formar o filho. É motivação para querer comprar uma roupa. É motivação para querer comprar uma casa. É motivação para querer comprar um carro. Não importa. É uma motivação para você sobreviver. Isso é importante. Se você começa a sobreviver, tem gente que adora dinheiro. Eu também gosto.
Mas dinheiro, como já diz uma ex-aluna, que é uma irmã para mim hoje, dinheiro é uma consequência, é um bem necessário. Mas tem gente que só fica bem com dinheiro no bolso. Tudo gira em torno de ter o dinheiro. E aí, se não tem o dinheiro, fica revoltada, fica nervosa, xinga começa a gritar, a brigar, o mau humor se instala. Então, essa pessoa, no dia que realmente passar por uma necessidade grande, ela morre. Vai entrar em depressão, pronto. Tristeza, depressão, morte. Então, a cabeça da gente é o nosso estimulador, é aquilo que faz todo o nosso organismo funcionar. Porque se a gente for parar para analisar esse processo retrógrado da nossa anatomia humana, a gente entra em depressão. A cabeça é fundamental para você aceitar. A velhice é o caminho de nós todos. A velhice, todo mundo vai ficar velho um dia e o que é pior, tem uns que infelizmente não vão chegar lá. Envelhecimento fisiológico. O que é que ela compreende? Ou seja, como é que se diz? Deixa eu ver a palavra certa. O andamento são as alterações que vão acontecer de forma retrógrada das nossas funções orgânicas. O nosso equilíbrio homeostático, ou seja, o equilíbrio onde todo o nosso organismo está funcionando bem, vai começar a diminuir até parar. Vou voltar a comparar a uma máquina, em que essa máquina você constrói, inicialmente ela está novinha, o carro, né? Novinho, faz tudo, se bem que os de hoje quebra até novo, mas ele está ótimo, tudo funcionando. Vai para as revisões, você coloca o óleo, você coloca o combustível, você coloca uma série de substâncias, vai sempre fazendo as revisões. Só que à medida que vai passando, nem as revisões dão mais jeito naquela questão daquele maquinário. As funções começam aqui, o que ele diz aqui embaixo? Ó, as funções fisiológicas gradualmente começam a declinar. Isso é o envelhecimento fisiológico. Todos os nossos sistemas começam a declinar até parar. Bem, nós vamos aqui fazer breves comentários, viu, gente? Muito breves. Das alterações fisiológicas do envelhecimento. Aqui, de novo, aquela gravura que eu acho fantástica, em que de um lado está o jovem, do outro lado está a fase idosa, né? A fase do envelhecimento, em que a gente nota com a forma externa da pele da gente. E é dela que nós vamos falar primeiro. Afinal de contas, a pele é o maior órgão do corpo humano. Então, vamos lá. Devido à diminuição da água do corpo, o que é que acontece? Ó, veja só, nosso corpo tem uma grande quantidade de líquido. Nosso corpo necessita muito de água. Nossas células vivem mergulhadas em líquido. Né? Nosso sangue, se a gente pudesse dizer a grosso modo, seria nosso sangue é a nossa vida. Sem ele. Mas devido à diminuição da água no corpo, que acontece com esse declínio da idade, vai ocorrer uma diminuição da tensão da pele. Ou seja, o turgor. Olha pela gravura que você percebe. Se você pegar numa pele de um idoso e fizer isso e solta, a mim ainda dá para... eu suspendo, ela ainda volta rapidinho. Mas do idoso é difícil. Ela parece uma folha de como é que eu vou dizer? Uma folha de papel em que você amassa e que na hora que você solta, ela demora a se desfazer. Né? Então, ela perde a tensão, ela perde o turgor natural da pele de quem já é jovem. Diminuição da capacidade proliferativa, ou seja, ela diminui tanto do líquido, da água, que ela perde a capacidade de se regenerar. Os tecidos, que a gente sabe, você toma um corte aqui na pele, você vai medicar, você vai tratar, rapidinho ela cicatriza, rapidinho a sua pele volta, ela se regenera. Na criança, então, é muito mais rápida. A criança hoje toma um corte agora de tarde, amanhã de manhã já está fechadinho.
só no processo de fazer a crosta, no processo da cicatrização. O idoso não. Até porque não só pela pele, mas devido a algumas patologias que aí eu falo da diabetes, ela compromete o processo de cicatrização. Então, diante disso tudo, existe na pele do idoso uma diminuição da capacidade de se proliferar, de se regenerar. E vem susceptibilidade às lesões, a própria fragilidade capilar, a própria fragilidade da pele. As lesões acontecem com muita rapidez. Qualquer pancadinha forma um hematoma e tem que se ter cuidado. Ela fica roxa e demora de se desfazer. Diminuição da microvasculatura. Os capilares, uma pancada, ficou roxo porque os capilares se romperam, o sangue extravasa sob a pele. Então, eles ficam muito frágeis, eles ficam ressecados. E aí, rompe-se com muita facilidade. Prejuízo na cicatrização, já falei. Diminuição da percepção sensorial, ele perde a sensibilidade de sentir alguma coisa. Existe, inclusive, em algumas situações, essa parte neurológica do idoso está tão comprometida, ele tende até a se queimar e não se sente, ele tende a se furar e não se sente, certo? E aí depois, me furei aqui, né? A senilidade deixa ele com essa perda da sensibilidade. Susceptibilidade às infecções, pela mesma forma que ele tem de ter as lesões, ele tem das infecções, até porque o sistema imunológico do idoso está descendo. Da mesma forma que em criança o sistema imunológico está se fazendo, está se formando, né? Está ativo, no idoso está se desfazendo. O sistema imunológico aí se desfazendo, a susceptibilidade de infecções é muito grande. A audição, hein? Às vezes as pessoas não acreditam. Às vezes até eu não estou lhe ouvindo nada. Pensa que a gente está brincando e não é. A gente perde a audição, vai perdendo aos pouquinhos. E às vezes a gente nem percebe. Diminuição da habilidade de ouvir frequências mais altas. É chamado de presbiacusia. Presbiacusia, ou seja, não ouve aquilo mais alto. Tipo assim, uma criança que grita, seria assim, os agudos, vamos assim dizer, deixa de ouvir. E quanto mais alto, e ele tende a falar alto porque ele não ouve. Ele quer se ouvir. A pessoa idosa não percebe essa perda. Aí o que é que a gente pode fazer? Você está com o seu paciente, não tem conhecimento, mas você percebe que de vez em quando ele entorta a cabeça, de vez em quando ele pede para você ficar repetindo a mesma coisa. E não lhe ouvi, não. Às vezes ele ouve de um lado e não ouve, e você que tem que pesquisar isso. Aí tem aí o teste do sussurro, como é que você faz? Vamos supor, eu estou aqui sentada, sou a paciente de vocês. Vocês se afastam um pouco, demora um pouco para fazer, claro, né? Porque o idoso, ele pode ser tudo, ser surdo, ser cego, o senso cognitivo dele diminuído, mas burro ele não é. E ele é vaidoso, vocês já viram isso. Para ele mascarar um quadro é muito fácil. Aí você, de longe, fala de um lado, sussurra de um lado, sem dizer nada, não é para gritar, é sussurrar. Ô, seu José, o senhor consegue me ouvir? Ou então assim, faz uma chave. Seu José, o senhor quer hoje almoçar o quê? Seu José não responde. Aí você repete. Via das dúvidas e encargo de consciência. Ele também não respondeu. Aí você vai para o outro lado, vai para o lado esquerdo. Seu José, o senhor quer almoçar o quê hoje? Talvez até diga, hein? Ou seja, no lado esquerdo, ele tem uma diminuição, mas ele consegue, ele tem ainda um resquício da audição. Ou seja, isso é o teste do sussurro. Não é para você gritar, não é para você falar alto, é para você realmente sussurrar, para ver até que ponto ele consegue lhe ouvir.
Paladar. Essa é uma alteração por conta da degeneração das células. Ó, nós temos as papilas gustativas, né? Muitas delas, a grande maioria, embaixo da língua. Veja só, a quantidade dessas papilas gustativas não diminui, não. Ela apenas altera. Elas que já existem degeneram. E aí faz com que você não consiga o paladar que você tinha antes. Aí ele diz, não há alteração do número de papilas gustativas. Porque vai haver alteração e degeneração dessas células. Diminuição da capacidade de sentir o gosto salgado. E aí não me pergunte por quê. Mas provavelmente, exatamente, se vocês forem lá para trás, ver as áreas da língua, né? A área que você sente o sabor salgado, talvez se degenere mais rápido, porque é um sabor que a gente usa muito durante nossas vidas. Todo mundo gosta do salgado, né? De comer uma batatinha frita, de comer uma coisinha um pouco mais picante. E isso talvez faça com que a região responsável por sentir o gosto salgado degenere com muito mais rápido. Redução da sensação gustativa, perdendo interesse pela comida. Ora, se eu estou perdendo o sabor, a comida não estou mais com vontade de comer. Então, muitas vezes, a perda do apetite desse idoso, você acha que é mera simplesmente só porque ele perdeu o apetite. E ele perdeu o apetite por conta dessa área de sabor nele que está desaparecendo e às vezes a gente deixa passar despercebido. Entendeu? Olfato. Redução da capacidade discriminatória para diferentes odores. Ou seja, não é todo odor, não é todo cheiro que o idoso sente. Existem alguns, inclusive, que você diz, oxe, ele não está sentindo cheiro, está sentindo cheiro, às vezes é de um perfume. Às vezes até de um perfume que não está ali naquele momento. Ou alguém chegou com um perfume e fez ele reverter a um tempo do passado dele, ficou guardado na memória. Isso acontece muito. Interferindo na questão nutricional. Se eu não sinto o cheiro, principalmente o cheiro da comida, eu não vou querer me alimentar. Porque vocês sabem, a nutrição explica isso, que a questão visual e olfativa é o primeiro tato que chega no nosso cérebro para estimular você a se alimentar. Um prato bonito, um prato cheiroso, estimula você a se alimentar. Se o idoso não tem, ele vai perder essa vontade de se alimentar. Visão. Declínio visual. A pupila se torna mais lenta com a luminosidade. Piscar o olho, apertar o olho, escoçar para ver se apertando melhora e momentaneamente às vezes melhora. Então esse declínio é uma característica também que ocorre na visão do idoso. Redução da acuidade visual, discriminação das cores, ou seja, não enxerga todas as cores de uma forma real. E a capacidade de adaptação ao claro e escuro. Você já pensou o que é? Imagine quando você está no escuro, sai de um ambiente todo escuro e que chega no ambiente que está com luz, momentaneamente você não enxerga, não. E isso quando você está num ambiente escuro para o claro. Imagine um idoso que tem isso o tempo todo e pisca o olho e chega junto e tudo isso acontece com a visão do idoso. Então, é algo que vai acontecer, essa redução da questão dele ver nítido. Composição orgânica. Olha, o idoso ele tem um aumento da gordura corporal porque a musculatura dele, a massa muscular é perdida. Então, em sobreposição à sua massa muscular, tem a gordura. Agora, você imagine, dá para imaginar, o idoso, à medida que passa, se ele vai ficando de pijama e numa cadeira de balanço, se ele já tem normalmente um aumento da questão do tecido gorduroso, o tecido lipídico,
que vai acontecer com essa perda de energia? Ele vai aumentar mais ainda. Então, a massa muscular dele, ele diminui. Em contrapartida, vem a questão da gordura. Por isso que o exercício é muito interessante, principalmente a musculatura. Aquela musculatura gerenciada. E a atividade física para que essa gordura não aumente. Porque vocês vão ver, quem nunca viu diabetes sabe, quem tem diabetes, devido à proteína estar reduzida, a gordura e a proteína, ela tem a função de dar, assim, favorecer o processo de cicatrização, e como o diabético tem essa deficiência, a gordura toma o lugar para dar energia. Então, assim, imagine, ele já tem a diabetes, ele já tem uma redução de atividade física, já tem a redução da massa e o aumento da gordura corporal normalmente, a desgraça vai ser redução da água corpórea, causando um encolhimento dos órgãos. Os órgãos, muitos deles, no idoso, encolhe. Vocês vão ver aí daqui a pouco, quando a gente falar do sistema renal. Vocês viram a questão do cérebro. Consequentemente, a diminuição da altura e do peso. Só três estruturas não diminuem: coração, pulmão e próstata. Esses não diminuem, não. Mas o restante ocorre uma redução. Tanto no caso, aí fala, a altura, a estatura vai diminuir e o peso de alguns órgãos vão diminuir também. Bem, sistema cardiovascular. Como é que é o sistema coração, vasos, diminuição dos impulsos cardíacos. Vocês viram em anatomia que para o coração, os batimentos cardíacos, ele recebe impulsos, né, de determinadas terminações nervosas, né, de válvulas não, mas de feixes nervosos. Aí o feixe de Purkinje, né, ele libera impulsos para que o coração bata. Esses impulsos são diminuídos. E o coração, e aí vai prejudicar o andamento cardíaco. Vai ocorrer arritmias. Ora, se a diminuição dos impulsos acontece, obviamente vai alterar o ritmo do coração. Rigidez de vasos. Vocês vão perceber isso quando vocês forem fazer uma punção venosa. Isso a grosso modo falando, viu? Na hora em que você vai puncionar um vaso, os vasos estão duros, mesmo que pau. Difícil, entra, mas é difícil, né? A esclerose dos vasos, o ressecamento desses vasos. A rigidez, ou seja, o vaso torna-se rígido, está envelhecido, perdeu água, ressecou. Aumento da pressão arterial. Isso não precisa nem comentário. 100 idosos que você possa conhecer, metade ou é diabético ou é hipertenso, a outra metade é os dois. Então, a hipertensão, a pressão arterial, é uma patologia comum dentro dos idosos. Comprometimento da quantidade de oxigênio durante o exercício, ou seja, ele cansa muito rápido. Lembra que eu disse assim, olha, você andava antigamente 1 quilômetro, hoje você anda 200 metros, já está botando os bofos para fora. Então, assim, essa quantidade de oxigênio já fica comprometido, porque se você tem um coração que está batendo de forma alterada, obviamente a condução do oxigênio também vai ficar alterada. E não é só necessariamente para exercício físico, não. É para qualquer tipo de ação que você tenha que fazer, você vai ter um cansaço assim muito rápido. Olhe, quando você estimula os exercícios no idoso, isso melhora bastante, viu? Sistema respiratório. Aí, assim, olha, sistema circulatório, respiratório e renal. Se o circulatório comprometeu, vai comprometer o respiratório e vai comprometer o renal. É um efeito dominó. Então, no sistema respiratório, você vai ter uma diminuição da capacidade, expansividade da parede torácica, certo?
movimentos respiratórios do idoso requer uma força. É por isso que a estrutura, a anatomia torácica dele é um pouco diferente. Ele é retangular. Diminuição da força da musculatura respiratória. Todos os alicerces musculares, aí a gente fala do diafragma, perdem a sua força. Por isso que ele não está respirando de forma adequada. Perda da elasticidade pulmonar, os alvéolos. Vocês lembram lá de anatomia? Os alvéolos parecem cachos de uva. E dentro dele, aqui, dentro dele tem um gelzinho, uma gelatina, né? Chamada substância surfactante, que ele faz com que os alvéolos, deslize suas paredes, que, você inspira, ele se enche de oxigênio. Você expira, ele joga tudo fora. Então, o alvéolo funciona assim, inspirando, expirando, inspirando, expirando. Essa substância surfactante é que promove esses movimentos. Na verdade, quem faz essa troca gasosa nos nossos pulmões são os alvéolos. O que vai acontecer com o passar do tempo? Ele vai perdendo esse gel. E aí vai haver a dificuldade da hematose, das trocas gasosas. Maior tendência ao colapso das vias aéreas. Por tudo isso que eu estou explicando para vocês. E aqui você vê na gravura a diferença dos alvéolos de um jovem, né? Uma fatia do tecido pulmonar de um jovem de um idoso. Você vê que a quantidade dos alvéolos é como se ele tivesse encruado, necrosou, murchou. E aí diminui o tamanho, diminui o quantitativo de alvéolos. Ele diminui, consequentemente, o tamanho deles. Bem, sistema renal. O que eu disse, falamos no circulatório, depois foi para o respiratório e agora o renal. No período entre 25 a 80, isso eu não sabia, viu, gente? Entre 25 a 85 anos, aproximadamente, 45% dos néfrons, o néfron é a menor unidade funcional do rim. É dele que depende o nosso processo de filtração, liberando as impurezas que estão na corrente do sangue, através da urina. Ele sofre necrose ou hipertrofia. Aquele que não vai necrosar vai sofrer hipertrofia. Vai ter um aumentozinho discreto e aí perde função. Então tem que se ter cuidado, né? Repare que aos 25 anos, lembre-se que eu disse, aos 30, o ideal é que você comece a frequentar quem? O geriatra, para ele começar a cuidar dessas diminuição que começa cedo. E o jovem pensa que ele é retado, que pode tudo. Pode, mas tudo que ele pode fazer vai danificar lá na frente muita coisa. Declínio da filtração glomerular, por conta dessa questão dos glomérulos que fazem parte do maquinário renal, certo? Então, vai diminuir essa filtração glomerular. Redução da creatinina, significando a redução das funções renais. Isso vai ser visto, o geriatra vai ser visto, ou o urologista, exatamente nos sumários de urina. Diminuição do enchimento eu botei da vesical, mas não tem esse dá não. Diminuição do enchimento vesical, ou seja, a bexiga perde essa condição de encher de forma satisfatória. E aí é o seguinte, no homem, a causa é a hiperplasia prostática, ou seja, o aumento da próstata, que é normal no envelhecimento. A próstata aumentada não quer dizer que é câncer, não. Ela aumentada com o advento do envelhecimento é normal. Certo? Agora tem que se acompanhar para que não vire um câncer. Incontinência urinária em 10% a 15% dos idosos. Isso acontece no homem pela condição da próstata e na mulher devido a fatores hormonais. Então, a incontinência urinária em aproximadamente 15% dos nossos idosos. O que é incontinência urinária? Chegou xixi na bexiga,
ele bota logo para fora. Já sai automaticamente, porque os esfíncteres relaxados. Não, o esfíncter uretral não consegue ficar fechado até ele chegar em um banheiro, até chegar em casa para urinar. Não, o peso da bexiga vai fazendo com que o esfíncter, ó, que vai abrir, está fechado. Aí ele vai, peraí que eu tenho que botar, vai abrindo, e o xixi sai. Entendeu? Aí no rim. Olha aqui é o rim de um jovem, olha o rim de um idoso. Diminui de tamanho. Começa a diminuir de tamanho e, consequentemente, os seus canais vão ficando atrofiados, os canais vão ficando mais, como é que se diz, mais estreito, vão ressecando e vão perdendo função, certo? Outro sistema meio complicado é o sistema gastrointestinal. O estômago, o intestino, vai acontecer alterações de mucosa da língua, dentes e próteses. Tudo isso interfere. A diminuição da estrutura de cada um deles, a gente viu quando falou do paladar. A nossa mucosa ela já é frágil. À medida que o tempo vai passando, essa mucosa vai começando a ficar encruada, vai perdendo as vilosidades. Dentes e próteses, se ele não tem dente ou se usa alguma prótese, ou tem dificuldade de deglutir, vai comprometer o sistema gastrointestinal e a perda do apetite, consequentemente. Redução da motilidade e incompetência esfincteriana. A redução da motilidade está ligada aos movimentos peristálticos que vão diminuindo, vão começando a ficar com o intestino preguiçoso. A incompetência esfincteriana, vocês sabem que você tem os esfíncteres, a cárdia, o cloro, tudo isso são válvulas que abre e fecha para que o alimento abra para ele cair, feche para ele não voltar. Daí, como você tem assim os refluxos, o que é o refluxo? O alimento desce pelo esôfago, a cárdia abre, esse alimento quando desce, muitas vezes ele volta, porque a cárdia não conseguiu fechar, ou fechou de forma inadequada, e aí acontecem os refluxos. Redução do ácido clorídrico, HCl, e da pepsina, ou seja, que são ácidos que você encontra dentro do estômago, e aí dessa forma vai comprometer a digestão. A gente sabe que o nosso ácido clorídrico, bem como as enzimas e outros ácidos existentes no estômago, ele pega e faz o quê? Ele tem a função de liquefazer aquilo que você mastiga. Quando você deglute, quando cai no estômago, já vai encontrar lá uma poça de ácidos e enzimas que vai liquefazer aquele alimento, aquela massa, aquele bolo alimentar. E se você não tem eles para fazer isso, vai ter problema com a questão da digestão, né? Redução das vilosidades e absorção, foi o que eu acabei de falar, né? As vilosidades, lembra de anatomia. Eu estou falando com alunos que lembram de anatomia. As vilosidades que você tem, se você pegar a língua e passar no céu da boca, você vai ver um bocado de ondazinhas. Isso são as microvilosidades, que lá no estômago tem bastante. E por conta da redução dessas microvilosidades, a absorção também fica comprometida. Principalmente do cálcio. A gente sabe que o cálcio é o principal mineral para que os ossos do idoso estejam pelo menos bonzinhos. Tendência à diverticulite, aguente aí, um processo inflamatório. Mas calma aí que eu vou dizer já o que é. Vou mostrar. Redução de tamanho e fibrose do pâncreas, né? Até por conta da falta de uso, por conta da diabetes. Mas aqui pelo processo de redução mesmo da idade, por conta da idade. Então, redução de tamanho e fibrose dos pâncreas. Esse de tamanho é do sistema gastrointestinal, que o pâncreas também participa. A diverticulite, nosso sistema intestinal, intestino grosso, formando um bocado como se fosse carocinhos, vertículos, certo? Isso vai acontecer aqui
no idoso, né? O aparecimento, consequentemente, vai comprometer os movimentos peristálticos, vai comprometer a questão da formação do bolo fecal. Você vê que o idoso ele tem como é que chama? Uma propensão à constipação e à obstipação. Eu não estou querendo dizer aqui que todo idoso tem diverticulite, não. É um processo inflamatório, mas é muito frequente no idoso encontrar, tanto é que o geriatra, quando vai pesquisar, quando ele tem problema na questão do metabolismo dos alimentos, na questão gástrica, ele vai procurar, vai buscar logo para poder ver se os exames, para ver se comprovam a diverticulite. Bem, o sistema nervoso central do idoso, como é que é? Função intelectual diminuída a partir dos 80 anos. Tem gente que é bem antes. Redução dos sulcos cerebrais. Aqui, eu não sei se vai dar para... Aqui, são os reguinhos. Existe uma diminuição, né? Ou seja, os sulcos, ele aí impede, compromete a questão da oxigenação do cérebro. Alteração do ciclo, vigília e sono. É para que o idoso se encostar em qualquer lugar. Dorme. Entendeu? Ou fica o tempo todo aceso. Uns que dormem de dia e fica acordado de noite. Ou seja, vai existir uma alteração. Ele não tem aquele negócio assim, a gente, né? Dorme à noite, acorda, vai fazer o que tem que fazer, vai voltar. Não, ele vai dormir quase que o dia todo, se deixar. Declínio do controle postural, tendência à queda. A gente já viu quanta coisa influencia nessa questão da ossificação, na questão da queda. Declínio da sensação tátil e vibratória, ele perde a sensibilidade, né? A sensibilidade principalmente das mãos, porque é o que é mais usado. Sabor, cheiro, apetite e sede são afetados, a gente já falou sobre isso. Repetindo porque faz parte do sistema nervoso central. Diminuição da acuidade visual e auditiva, nós já falamos sobre... de novo, a senhora, e por que bota... criança, é porque faz parte do sistema nervoso central, certo? Quer dar um palavrão. Sistema imune. A gente já sabe que o sistema imunológico do idoso existe o declínio da competência, ou seja, ele não tem condição suficiente para a produção de anticorpos. Aumento da susceptibilidade de infecções por conta da baixa dos anticorpos, por conta da incompetência de fabricá-los. Então, ele tem uma tendência maior a ter infecções. Como funciona o osteomioarticular, ou seja, osteo de ossos, mio, musculatura, articular de articulação. Ele tem uma redução da massa óssea, pico entre 30 e 40 anos. Tendência maior em nós mulheres. Então, a partir dos 30 anos, as questões da osteoporose é comum. E muito mais nas mulheres por conta da condição dos nossos hormônios. Ossos compactos esponjosos, né? Ficam parecendo aquela parte do ossinho da galinha, da cabeça do osso, né? Fica cheio de buraquinho. Então, é por isso que a osteoporose é algo muito comum no idoso. Certo? E aí, a questão dos acidentes. Redução da massa e força muscular. Muito mais nos MMI, os membros inferiores, do que nos MMSS, membros superiores. Então, a predisposição à queda. Então, essa redução de massa e da força muscular ocorre muito mais nas pernas, né, do que nos braços. Por isso, a predisposição às quedas. Perda de água nos tendões e ligamentos. Então, as estruturas ficam mais rígidas, menos elásticas, porque não tem água. E dá a flexibilidade, a elasticidade do nosso corpo é a hidratação. Se ele perdeu muita água, a gente viu logo no início, então tudo torna-se mais rígido, mais ressecado, menos elástico.
Diminuição do colágeno. O colágeno é uma substância que promove essa elasticidade. Com o passar do tempo, nós vamos perdendo. Perda da resistência elástica das cartilagens articulares. Perdendo a flexibilidade e tendência a deformações. Eu acho que a próxima gravura seria, não é essa, mas a deformação seria aqueles, em cada articulação, o butombo que fica lá, são as deformações estruturais das articulações. E aqui uma estrutura que vai de 55 anos, 65 anos, 75 anos, como é que vai começando a deformar a estrutura esquelética do indivíduo. E aqui a questão das fraturas. Aqui só está demonstrando que existe uma tendência, uma frequência às fraturas. E olha, não é à toa que está aqui o fêmur. O fêmur é o osso, até porque ele está na coxa, não é na perna, viu? Como eu já ouvi um aluno falar, ele está na coxa e vocês já sabem os membros inferiores, a tendência desses acidentes é maior, porque existe uma tendência a uma deformação, não, mas uma diminuição da força e da massa muscular. Certo? Eu peço desculpa por alguns de vocês talvez fiquem, depois de uma aula dessa você fica deprimido, mas pelo menos vocês começam a entender que você ser jovem não quer dizer que você não tenha que se cuidar. Que você ser jovem não tenha passar por determinados cuidados em que está na alimentação a base de tudo. Você ser jovem não quer dizer que você vai ficar jovem a vida toda e que a sua idade lá na frente depende muito da idade jovem que você tem hoje. E que muitos jovens sofrem determinados problemas, determinadas alterações orgânicas. Eu conheci um adolescente, aos 17 anos, era filho de um amigo meu, aos 17 anos ele já estava diabético e tomando insulina. Ele entrou em depressão e foi uma luta, não para cuidar do diabetes, mas para cuidar da depressão. Então tem que se ter cuidado, porque o seu organismo jovem de hoje pode a qualquer momento entrar em falência. E o que é pior, fazer com que a sua vida seja antecipada sem necessidade. Tá bom? Beijos.